Bom dia. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de 1 Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo. O arrebatamento será público. Nós veremos isso hoje no capítulo 4. Quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, que fica localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos trabalhos. Aproveite aí nesse momento e inscreva-se em nosso canal de vídeo da Semeadores. Já clica aí no sininho à sua esquerda e dê o like aí ajudando o nosso canal. Como já dissemos, Paulo escreveu essa epístola para assegurar aos cristãos tessalonicenses do amor que ele tinha por eles e assim também instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno, do retorno de Cristo. Nesse capítulo, Paulo começa a fornecer e conclui no próximo, nesse capítulo 4, e ele vai concluir no capítulo 5, instruções. Ele vai fornecer instruções a respeito de diversos assuntos que eram de especial importância. Ele lembrou aos tessalonicenses que, como ele os tinha instruído anteriormente para agradar a Deus, ao evitar a imoralidade sexual, ao aumentar o amor uns pelos outros e como viver de maneira honesta diante dos não cristãos. São 3 pontos importantes, para não se deixar contaminar pela sexualidade, como aumentar o amor de um para com os outros e como viver de maneira honesta diante de todos. Isso dá um tema de um excelente sermão que pode ser ministrado por aqueles que se interessam em pregar a legítima palavra de Deus. Paulo falou sobre 2 questões relacionadas ao retorno de Cristo aqui também. Os cristãos que estão mortos serão ressuscitados no retorno de Cristo e os cristãos devem estar prontos para esse retorno. Estamos na parte 3, instruções. Começa agora no capítulo 4 e vai até o próximo capítulo, encerrando o capítulo no verso 22 do capítulo 5. Ele falou brevemente sobre diversos assuntos, sobre diversas questões éticas específicas. Assim, do verso 1 do capítulo 4 ao verso 22 do capítulo 5, veremos essas instruções. Paulo iniciou a segunda e maior seção da sua epístola, fornecendo instruções sobre vários assuntos, princípios para a conduta cristã, promessas e desafios com respeito ao retorno de Cristo e diversas outras diretrizes finais. Vejamos a primeira delas, a maneira de viver que agrada a Deus, a maneira ética de viver. Como viver a fim de agradar a Deus? A moralidade pessoal e social era muito importante para Paulo. Aqui ele tocou em 3 questões de particular importância para a igreja tessalonicense. A moralidade sexual, dos versos 1 ao 8, o amor fraternal, dos versos 9 e 10, e uma postura de trabalhos éticos que abririam ou que obteriam o respeito de um mundo que os estava observando, versos 11 e 12. Elas também vão formar a nossa divisão proposta. Vejamos a primeira delas, a moralidade sexual, que ele trata aqui dos versos 1 ao verso 8. As tradições sexuais da cultura helenística faziam um nítido contraste com os padrões bíblicos. É provável que os tessalonicenses estivessem enfrentando muitas tentações para entregarem-se a tipos de imoralidade sexual aceitos ali pela cultura, porque eram práticas normais ali da sociedade. Paulo elogiou os tessalonicenses pelo progresso deles ao aprender como agradar a Deus, mas os desafiou a progredir cada vez mais. O apóstolo reconhecia a constante necessidade de crescimento e de seguir adiante, como está escrito em Filipenses 3,13, avançando para as coisas que diante de mim estão. A complacência espiritual desvirtua a confissão verbal do cristão. De novo, Paulo enfatizou que a autoridade do seu ensino não vinha dele mesmo, não de um simples homem, mas do próprio Senhor ressuscitado. Eles deveriam conhecer bem os mandamentos que ele lhes deram no nome e com a autoridade do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A Escritura geralmente concebe os desejos de Deus em um de 2 sentidos. Às vezes significa os decretos de Deus que determinaram a história, o que nós não podemos saber a não ser pela observação de sua ação externa ou por uma revelação especial de Deus.
Com frequência, os teólogos chamariam isso de desejo decretatório ou secreto de Deus. Outras vezes, por exemplo aqui, eles significam uma lei que Deus nos dá por meio da revelação. O desejo de Deus normativo ou revelado, no qual ele nos ordena fazer algo. A vontade expressa de Deus para nós é que sejamos santos, abstendo-nos de todo comportamento libertino. A sociedade pagã nos dias de Paulo não ensinava nem induzia ninguém à pureza sexual. A infidelidade conjugal, ao menos para os homens, era a norma, e algumas das religiões pagãs, das quais esses tessalonicenses tinham sido libertados, uma das quais deve ter sido o famoso culto a Calibri, sancionavam flagrante corrupção sexual nos seus rituais. O Evangelho de Cristo trouxe e continua a trazer um despertar moral e uma nova revelação das normas justas de Deus. Os relacionamentos sexuais ilícitos afetam outras pessoas além das partes envolvidas. Se o marido ou a esposa pecam, a família, os amigos e os irmãos em Cristo são humilhados. Essa situação envolve até mesmo o próprio Cristo. 1 Coríntios 6, verso 15. Em última análise, esses pecados, assim como os outros, são cometidos contra Deus Santo e Justo, o qual irá julgá-los. Paulo reivindicou a autoridade divina não apenas para o que ele dizia, mas também para o que ele ensinava por escrito. Observe também a sua ordem no verso 27 do capítulo 5. Se alguém rejeitasse essas coisas que ele dizia, não estaria rejeitando o homem, ele, Paulo, mas a Deus, que também lhes dava o Espírito Santo. De maneira incisiva, Paulo relembrou seus leitores de que a renovada capacidade que eles tinham para a santidade era resultado da continuação de Deus por meio do Espírito Santo, que habitava dentro deles. A construção em grego enfatiza o termo santo, o qual é especialmente apropriado nesse contexto. Nos versos 9 ao 10, ele vai já falar do amor fraternal. Com relação ao amor fraternal, Paulo já tinha fornecido um exemplo de amor fraternal em seu próprio ministério aos Tessalonicenses, no verso 1 do capítulo 2 até o verso 12. Agora ele pedia que eles demonstrassem esse tipo de amor em relação aos outros. Paulo elogiou os Tessalonicenses pela dedicação que demonstravam entre si, bem como em relação aos cristãos em toda a Macedônia. No entanto, ele sabia que as tribulações que a igreja enfrentava exigiam que eles cada vez mais se apoiassem mutualmente e demonstrassem afeição entre si. Sobre a importância do amor entre os cristãos nos escritos de Paulo, também podemos ver 1 Coríntios no capítulo 13, dos versos 1 ao 13. A partir do verso 11 e 12, o trabalho diante dos de fora. Nessa sessão de ensino moral, o objetivo de Paulo se ampliou. Ele estava preocupado novamente com o trabalho ético dos Tessalonicenses e a reputação deles diante da comunidade cristã. Essa palavra, diligenciardes, do verso 11, que no grego nós vamos ter filotir neomai, em grego, era muitas vezes usada para referir às tentativas por parte dos abastados de obter honra cívica e o reconhecimento mediante a demonstração exterior de generosidade. O uso que Paulo faz dela virou o seu desejo de cabeça para baixo. Os tessalonicenses deveriam zelar pela honra que não provinha da autoafirmação ou demonstração ostentosa de grandeza pessoal, mas sim mediante um comportamento humilde, diligente e irrepreensível. Essa exortação, que vale para todos os cristãos, tinha uma urgência particular em Tessalônica, onde os cristãos já tinham sido falsamente acusados de motim. Ao viver uma vida respeitável e modesta, os cristãos aquietariam qualquer desconfiança que restasse. Na seção B, ele vai tratar do retorno de Cristo. Começa aqui no verso 13 do capítulo 4 e se estende até o próximo capítulo no verso de número 11. Então, dos versos 4:13 ao 5:11, veremos Paulo falando do retorno de Cristo. O segundo foco do ensino de Paulo era sobre o retorno de Cristo. Sua discussão sobre esse assunto vai se dividir em duas partes: o destino dos cristãos que tiveram morrido antes desse acontecimento, versos 13 a 18, e preparação para o mesmo, que nós veremos amanhã no capítulo de número 5. Vejamos a primeira, os mortos em Cristo, versos 13 ao verso 18. Faça aí a leitura
prévia antes de nos ouvir. Aparentemente, os falsos profetas haviam ligado essa esperança dos tessalonicenses tão fortemente a um iminente retorno de Cristo que eles não sabiam o que pensar sobre os cristãos que já tinham morrido. Paulo não queria que os tessalonicenses se preocupassem com o que aconteceria com esses santos. Ao dizer que eles dormem, Paulo estava empregando uma metáfora usada na antiguidade entre os pagãos, bem como pelos judeus e cristãos para a morte. O termo não se referia de modo particular ao estado da alma ou da consciência da pessoa falecida, pois era empregado por grupos com crenças amplamente divergentes a respeito desse tema. Para a compreensão do Novo Testamento de uma existência consciente e abençoada entre a morte e a ressurreição, há diversas referências bíblicas, entre elas Lucas 16, de 19 a 31, 23, de 42 a 43, tem no Evangelho de João, em Filipenses, em Hebreus, em Apocalipse, diversas são as passagens que vão tratar desse assunto. A ressurreição de Cristo dá aos cristãos profunda esperança e garantia da interminável comunhão com Ele. Portanto, a tristeza deles por causa de um irmão falecido é suavizada e eles são sustentados na esperança. A lógica da argumentação de Paulo era que, se cremos que Jesus morreu e assim ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que dormiram com ele. Versos 14. Isso deve ser entendido provavelmente como um trará à presença de Deus e ao reino pela ressurreição, embora alguns acreditem que significa a vinda dos santos mortos para a terra quando Cristo voltar. De acordo com o autor do livro apócrifo de 2 Esdras 13, 14 a 20, 24, uma obra judaica não canônica escrita no século II depois de Cristo, aqueles que sobreviverem até a vinda do glorioso Messias são mais abençoados do que aqueles que estiveram mortos quando isso acontecer. Alguns dos tessalonicenses deveriam ter uma concepção incorreta semelhante. Paulo, ao contrário disso, assegurou aos seus leitores que ambos os grupos estariam em iguais condições, quando todos os cristãos entrarem juntos na plenitude do reino do retorno de Jesus Cristo. Os em Cristo constituem uma subcategoria daqueles em Adão, toda a raça humana, e eles abrangem todos aqueles que participaram da salvação, que tiveram tanto antes como depois de Cristo. Portanto, essa ressurreição dos mortos em Cristo refere-se a uma ressurreição corpórea de todos os justos mortos, não apenas da ressurreição dos crentes do Novo Testamento, no tempo do retorno de Cristo. A ressurreição dos iníquos é mencionada de modo explícito por Paulo somente em Atos 24, verso 15, embora ele a pressuponha em suas advertências de um julgamento universal individual na época em que Cristo retornar. Aí nós temos Atos 17, 31, Romanos 2, versos 5 a 16. Paulo afirmava por palavra do Senhor que jamais iremos preceder aos que dormem. Uma vez dada a ordem, como ansiamos por esse dia e por essa ordem, não é mesmo? Ordem essa dada com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente depois disso é que nós, espero eu estar incluído nesse nós, é que seremos arrebatados. O verso 17. O modo como arrebatamento ou êxtase, do latim rapere, rapto, da igreja é retratado não contém todos os detalhes cronológicos. Então não dá para você saber uma sequência exata quanto ao final dos tempos que gostaríamos de saber, que nossa curiosidade e nossos estudos nos provocam. Tem muitos estudos, muitas correntes, muitas interpretações a respeito desse aspecto cronológico, mas todas elas não vão ter não serão mais do que simples conjecturas. Não há elemento suficiente para nós formarmos isso. Por exemplo, não nos é dito se o grupo reunido descerá imediatamente para a terra ou se retornará para o céu. O que está claro é que esse acontecimento não ocorrerá até depois da ressurreição corpórea dos mortos. A doutrina é apresentada de maneira pastoral, para confortar os que estão aflitos e confusos pela morte de cristãos amados. Ela tinha essa finalidade pastoral de consolo dos que já haviam morrido, para não
para a esperança não acabar. A garantia de que todos juntos, sem distinção, estarão com o Senhor para sempre, assim como um novo ou como um outro na vinda de Cristo, é a ideia principal dessa passagem, no verso 18. Todavia, as expressões palavra de ordem, voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, do verso 16, dão a nítida impressão de que o arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. Lucas 17, 24, 21, 35, Apocalipse 1, 7. 1 Tessalonicenses 4, 1 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Esse é o primeiro versículo, um versículo mais extenso. O último versículo diz assim: Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras, as palavras a respeito da vinda do Senhor, que nós acabamos de expor. A maior notícia de todos os tempos ainda não aconteceu, mas nós já sabemos do que se trata. É a volta de Jesus. Breve estarão todos falando desse evento, predito tantos anos antes, e agora, fato. Está chegando a hora, Igreja do Senhor Jesus. Está chegando a nossa hora. 1 Tessalonicenses 5, nós veremos amanhã. Isaac Newton calculou e previu a data da volta de Jesus. Você quer saber mais detalhes? Então fica conosco aí para saber sobre esse fato interessante sobre Isaac Newton. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já deu o like aí ajudando o nosso canal. A parte escrita dessa narrativa você vai encontrar no jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual é ossemeadores.com.br e nossa rádio é radio.ossemeadores.com, onde às quartas-feiras temos um programa com as portas abertas na igreja, recepcionando os irmãos em pregação e oração com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, a partir das 15 horas. Fiquem todos com Deus e continuem nos seguindo, continuem nos indicando e espalhando, compartilhando. A todos um bom dia, fiquem com Deus e Maranata. Ora, ora, vem Senhor Jesus. Ele está voltando, querido. Prepara-te.